Hoje eu quero abrir o meu coração para uma verdade dura. Uma verdade das mulheres que estão cansadas, sobrecarregadas, mas não é porque elas não têm um homem ao lado. É porque elas se tornaram verdadeiros homens na vida, na relação. E isso sobrecarrega as mulheres. E essa live hoje é sobre alguns pontos que a gente precisa trabalhar enquanto mulher sobre o feminino moderno. E esse feminino não quer dizer que a mulher seja submissa. Pelo contrário, esse feminino não quer dizer que a mulher seja bonita. Não tem a ver com beleza, tá? Tem a ver com magnetismo, com presença, com posicionamento. A mulher, no feminino correto, ela é altamente magnética. Ela não precisa fazer força pra nada. Existem dois polos, o feminino e o masculino. Todo mundo tem essas duas energias, inclusive o homem. A mulher, ela tem a energia masculina aqui, mas ela lidera com a energia feminina. O homem tem também as duas energias, mas ele lidera com a energia masculina. O que é que está acontecendo agora? As mulheres estão liderando com a energia masculina. Estão sendo fortes demais, estão sempre tendo que tomar iniciativa, estão sempre muito apressadas. E a mulher, no polo masculino, ela atrai o quê? Alguém pode me dizer? A mulher masculina, nesse polo masculino, ela atrai que tipo de homem? Diga para mim, me responda, enquanto eu vou tomar aqui o meu cafezinho com a palavra gratidão. A mulher no polo masculino, ela vai atrair que tipo de homem? Vê se vocês adivinham. Essa é uma live riquíssima com conteúdo que a gente precisa aprender, viu? A gente precisa nos apropriar da nossa energia feminina. Me digam, a mulher no polo masculino atrai que tipo de homem? E vocês que estão entrando, diga de onde são. Eu mudei um pouco o horário aqui do nosso divã com a Bibi. Ninguém sabe? Boa, Dani! A mulher no polo masculino, essa mulher fortuna, dona da verdade, que toma iniciativa, ela atrai um homem feminino, um homem fraco, filhinho da mamãe, um homem que quer ser cuidado. E aí eu te pergunto, tu quer ser essa mulher? Não, né? Pelo amor de Deus. Eu tô dizendo isso porque eu já fui essa mulher fortuna, de não pedir ajuda, de querer fazer tudo só, de pegar um garrafão de água em casa e não ter a paciência pro marido trocar. Eu ia lá e eu mesmo vou trocar porque eu posso, bufo, trocava. Então, o primeiro ponto, a inversão de papéis. Né? Hoje a gente vê claramente essa inversão de papel. E isso é histórico, lá de trás, depois da Segunda Guerra, quando as mulheres começaram a trabalhar, elas precisaram ser fortes, elas precisaram ser dominantes. Porém, elas continuaram assim numa voadora crescente e hoje elas estão perdidas, elas estão cansadas e elas estão sobrecarregadas e elas estão atraindo homens mais femininos, homens que não têm força para a vida. Então a primeira questão e a primeira pergunta que eu te faço, você tá no polo certo? No polo feminino? Quem aqui acha que tá mais no polo da energia masculina e quem acha que verdadeiramente está no polo da energia feminina? Quem tá muito nessa energia masculina chega a adoecer, gente. Sem perceber, começa
a adoecer, a ter muita dor de cabeça, né? Porque não é o lugar certo da mulher. E aqui eu não tô falando de lugar, existe um lugar pra mulher, não. Estou falando de energia, tá? Tô falando de energia. Então, o primeiro ponto é a inversão de papéis. Você precisa retomar o seu papel de mulherzinha. E no decorrer da live e de outros momentos que a gente for conversar, eu posso aprofundar um pouco mais sobre isso. O segundo ponto que eu trouxe para vocês hoje é a ferida de não saber receber. Eu atendo muitas mulheres com energia masculina muito forte. Muitas vezes o homem quer oferecer uma cadeira, ela diz assim, não, obrigada, não preciso, fica em pé. Você precisa aprender a receber. Quando eu conheci o meu namorado, estava numa palestra gigante e eu cheguei e ele viu que eu cheguei e fiquei em pé. O que foi que ele fez como um homem na energia masculina correta? Se levantou e me ofereceu a cadeira. E o que foi que eu fiz? A mulher já trabalhada na energia feminina, fui lá e aceitei a cadeira e sentei. Tanto ele estava no masculino correto de ter se levantado, nem me conhecia, tá? Não sabia nem quem era Bianca. Tanto ele estava no polo masculino correto, de oferecer a cadeira para mim, como eu estava no polo feminino correto de receber. Porque se fosse outra, dizia, não, obrigada, eu não preciso. Eu fico em pé. Gente, pelo amor de Deus. Então, primeiro ponto, e o exercício para vocês. Aprendam a receber. A gente não dá conta de tudo. É muito ruim se afortuna o tempo todo, cansa, adoece. Principalmente a gente, né? A maioria aqui que me segue. São mulheres que já estão no segundo, no terceiro relacionamento, são mulheres já divorciadas e cansa demais se afortuna o tempo todo. Eu sei porque eu já saí desse lugar. E é muito cansativo a ferida de não saber receber. Tá fazendo sentido essa live aqui pra vocês, gente? Quem acha que tá mais no polo masculino, as mulheres? O terceiro ponto um abraço para o José de Natal, Rio Grande do Norte. Minha família é toda daí, que bom. Outra dor muito grande é o peso do controle. Minha irmã, a mulher no polo masculino, ela quer que tudo seja na hora dela e do jeito dela. Inclusive, eu também, Aline, eu também já tive muito nesse lugar. Inclusive, eu faço um exercício hoje com os meus filhos, né, de abrir mão do controle de coisas que eu não posso controlar deles. Vamos supor que eu vou dar um exemplo de uma metáfora. Um filho meu faz um bolo de uma forma, o outro filho vai fazer um bolo de outra forma. Mas a mulher controladora, ela quer o bolo do jeito dela. Ela quer os ingredientes dela. Isso é muito cansativo, assumir essa iniciativa do controle o tempo todo. E aí entra no link do primeiro ponto que eu falei, que a gente precisa aprender a receber o bolo de quem fez pra gente do jeito que o bolo é. Eu não tenho filhos perfeitos, eu não tenho um namorado perfeito. Então eu preciso aprender a receber deles do jeito deles. Se o meu filho fez um bolo, eu aceito e recebo esse bolo. Eu saio do controle de ensinar como é que eu gostaria de ter o bolo e recebo esse bolo do jeito que ele é. Tá fazendo sentido? Nós precisamos abrir mão do que a gente não tem controle. Ok, meninas? Outra coisa que as mulheres fazem muito, né? E ficam vazias. É o vazio da conquista invertida. Irmãs, quem tem que conquistar a mulher é o homem. Desde antigamente, o homem que caça,
O homem, quando ele quer, ele vai atrás. O homem na energia feminina, não. Ele quer que tu vá atrás dele. E acaba acontecendo muito, né? Acaba acontecendo muito. Mas você tem que ficar no seu lugar e receber a conquista do homem. O homem é o caçador. Claro que tem que ter o equilíbrio entre dar e o receber. O homem dá um passo, você dá outro, né? Estar na feminilidade não quer dizer que eu vou ser submissa, que eu vou aceitar tudo. Não, quer dizer que eu vou ser posicionada. E que eu vou estar no meu lugar para receber e para ser conquistada. E não para conquistar ninguém. Esse não é o papel da mulher na conquista. Mas a mulher precisa desse equilíbrio. Quando você corre atrás, você faz a outra pessoa também fugir. A dinâmica é essa, ó. Um dá, volta pro lugar, o outro dá e volta pro lugar. Chega da mulher fortuna, só dá, só correr atrás, só tentar marcar encontro, só ficar já resolvendo o próximo final de semana com ansiedade. Isso aqui, essa dinâmica faz o homem se afastar. O homem no masculino correto. Agora, o homem mais feminino fica, porque ele quer uma mãe, ele não quer uma namorada. Deu pra entender? Tá fazendo sentido aí? Então precisamos ser mais femininas. Isso é uma fortaleza gigantesca. É um chamado, vocês precisam ser mulheres magnéticas. As mulheres magnéticas, elas não correm atrás. Ser magnética é confiar na vida, é confiar na essência, é confiar que o que é seu vem. Olha, a Ana dizendo que foi mãe por 10 anos, né? Você saiu do seu lugar de esposa, provavelmente aconteceu o divórcio, porque você foi mãe dele. Camila, eu concordo plenamente com você, mas você concorda que isso está acontecendo muito? As mulheres estão tão desesperadas e precisando de um relacionamento que é diferente de querer, né? Mas elas estão tão precisadas que elas estão correndo atrás dos homens. Elas estão vendo artimanhas para conquistar os homens. Tem mulheres que compram cursos para conquistar os homens. Gente, tá tudo errado. Tá tudo invertido. Que mundo é esse? Nós precisamos voltar para a nossa essência. O magnetismo da mulher não é a beleza, é a essência. É o que está dentro, é o posicionamento. É ela aprender a receber. É ela abrir mão do controle. É ela ser mais paciente com o processo. Quer ver uma mulher na energia masculina? Imagina você estar no encontro. A mulher na energia masculina, ela já senta assim, ó, pra frente. E ela é aquela mulher que ela não para de falar. Ela é aquela mulher que fica só fazendo perguntas. Ela é a mulher que não banca o silêncio. A mulher feminina, ela faz isso, ó. Cria espaço entre o homem e ela recebe esse bom homem. Ela escuta mais do que fala e ela tá sempre encostada aqui recebendo e perguntando e conversando. Ai, ficou um silêncio constrangedor. Qual o problema? Qual o problema do silêncio constrangedor no encontro? A mulher feminina, ela banca o silêncio. Ela pega sua taça de vinho ou sua xícara de café. Ela toma devagar, ela sente o local. E ela banca esse silêncio. Quem aqui no encontro já foi muito masculina? De ficar na frente falando. De não querer bancar o silêncio. Diz aí pra mim. O que
quero que você pense. Em quais momentos você tem vivido no masculino? Será que você está sempre na frente de tudo, querendo controlar tudo? Deixa eu dar um exemplo da mulher masculina, tá? Ela tá numa mesa, cheia de amiga, aí chega a conta, ela é a primeira que diz assim, cadê? Me dá, que eu resolvo aqui. Vou aqui dividir, não sei o quê. Chega a maquininha de cartão de crédito, ela vai lá, quase toma do garçom. Peraí, deixa eu pagar logo, deixa eu resolver. Pois, Ana, você precisa voltar para sua energia feminina para você atrair um homem no bom masculino. Entendeu? Essa live é para vocês tomarem consciência. Aí vocês reclamam que não tem mais homem, que o homem não toma mais a iniciativa. Mas se vocês estão tomando o tempo todo, não sobrou nada para os homens. Muito do comportamento dos homens hoje, que vocês dizem que eles são fracos, que eles não tomam a iniciativa, muito do comportamento deles é um reflexo da mulher forte demais, da mulher com energia masculina forte demais, da mulher que toma iniciativa demais, da mulher que não sabe receber e da mulher que quer ter o controle de tudo. Faz sentido? E eu vou dizer pra você que isso a longo prazo adoece, tá? Nunca vimos na humanidade tantas mulheres doentes, tantas mulheres com burnout, tantas mulheres com dificuldade de engravidar, tantas mulheres com problema de engravidar em útero, ovário. Deixa eu ver o que a Ana falou. A maioria dos homens quer deitar na sopa. Não, Ana. Não, isso não é verdade. Faça as pazes com o masculino, faça as pazes com os homens. Os homens só querem uma mulher assim quando eles veem nessa mulher uma mãe. Uma mulher forte demais. Então, os homens não querem isso. Homem no masculino correto gosta de uma mulher no feminino. O homem no masculino correto gosta de servir, gosta de apoiar, se preocupa, gosta de dividir tarefas. Só que a mulher na energia masculina muito alta, ela quer fazer tudo e não sobra nada para os homens. Não sobra nada. Isso é constrangedor demais para os homens. Eles perdem o lugar deles. Tem homem entrando aqui. O que é que vocês acham, meninos que estão entrando? Que a mulher está muito masculina, que a mulher está com energia muito masculina, que a mulher toma iniciativa para tudo. Porque é esse o discurso que eu vejo aqui. Ai, não existe mais homem, os homens não têm mais força, os homens não têm mais iniciativa. Mas se as mulheres estão tomando as iniciativas para os homens, não sobra nada para eles. Você está atraindo pessoas erradas, você disse que está 6 meses separada, né? É pouco tempo, você está machucada. Claro, servir e apoiar sabendo que não seria somente para ela se sentir beneficiada, não. Relacionamento é entre dar e receber. É um equilíbrio entre dar e receber. Outra coisa que as mulheres precisam entender é fazer as pazes com os homens. Parar de falar mal de homens, sabe? Fazer as pazes, gente. Os homens não são seus inimigos. Por mais que você tenha tido uma infância difícil, você tenha algum problema com o masculino, com o seu pai ou com alguma figura masculina da sua infância, você precisa fazer as pazes. Claro. Dá e receber. O homem dá um passo, serve, a mulher vem, dá também. E fica nesse equilíbrio. E não só o homem também dá, desequilibra. Nem a mulher só dá, desequilibra a relação. Um relacionamento saudável é um equilíbrio entre dar e receber, tá? É uma lei das ordens do amor, do Bert Hellinger. Equilíbrio, reciprocidade. Eu sei que também
tem homens que assistem as minhas lives, eu sei que existem mulheres que também só querem se aproveitar, mas isso o homem já vê de longe, né? Espero que não tenha ninguém aqui, porque tudo isso aqui que a gente trabalha no meu perfil são processos de autoconhecimento. Estou há 1 ano e meio separada, até para lavar os pratos era só uma discussão, imagine o resto, só fazia quando eu estava afim. Aí o estresse, não tinha paciência, aí não tinha paciência, ia lá e fazia, né? Ainda bem que você se separou desse homem, Márcia. Marcira, Marcira Mar. Então, começa a trabalhar a sua energia feminina para se relacionar com um homem com a energia masculina. Um homem que divida as tarefas de casa com você. Um homem que lava a louça com você. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Exatamente, Manuel. É um equilíbrio entre dar e receber. Só que esse equilíbrio, a mulher precisa estar bem apropriada do feminino dela e o homem também precisa estar apropriado do masculino, né? O homem tem que tomar iniciativa, o homem tem que conquistar, caçar, né? E a mulher apropriada do feminino, ela recebe. Porque é muito cansativo, a mulher tá caçando, gente, pelo amor de Deus. Nós precisamos trabalhar a nossa feminilidade para ter relacionamentos saudáveis. Meu problema foi me sentir tão bem por servir ao ponto de descobrir para ela que eu só era útil. Pois é, equilíbrio. Equilíbrio, Manuelito. Tem que ter o equilíbrio entre dar e receber. Você dá, você serve. Aí você volta pro seu lugar, tá? E você tem que bancar essa volta pra ver o outro vir. Se o outro não vier, aí você já sabe que você tá sendo só útil, tá? Tudo na vida, inclusive em relações de amizade. Perceba se você só é só útil. Perceba se você só dá. Você precisa dar, mas você precisa também receber. Todas as relações precisam ter equilíbrio, reciprocidade. É isso que torna um relacionamento saudável. E não só um dar e o outro só receber. E não existe relacionamento saudável quando a mulher está na energia masculina muito alta. Porque ela vive cansada, ela quer estar no controle o tempo todo, ela não tem paciência, ela quer tudo do jeito dela, na hora dela. Quem está se identificando aqui? E aí tira totalmente a posição do homem. O homem no masculino correto gosta de servir, gosta de conquistar, gosta de dar presente. Ele fica observando ali uma deixa sua para lhe agradar. Agora você precisa dar espaço. Se você não der espaço para esse homem e para receber esse masculino com essa energia muito forte, você vai continuar, como a Ana falou, sendo mãe de marmanjo. Exatamente, ele se acomodou durante 10 anos. Você foi mãe de um marmanjo. E assim tem muitos. Por isso que é saudável, por isso que é magnético. E por isso a força da mulher está em se apropriar do feminino dela. E se eu vou fazer umas perguntinhas aqui para vocês. E se você pudesse soltar esse controle, o que você mudaria na sua vida amorosa? Se você pudesse soltar esse controle, o que você mudaria na sua vida amorosa? Você acredita que é possível atrair um homem forte apenas ocupando o seu lugar no papel do feminino? E por última a pergunta: quem é que topa fazer esse movimento de voltar para o feminino? Faça esse comprometimento com você. Nesse perfil a gente fala sobre relacionamentos. E eu falo muito sobre superar o ex, né?
A mulher na energia masculina muito alta tem mais dificuldade de superar o ex porque ela quer ter o controle de tudo. E ela fica louca quando as coisas não saem como ela planejou. Faz sentido aqui, meninas, para vocês? E finalizando essa live, eu queria saber se vocês querem me fazer alguma pergunta ou se alguém quer entrar ao vivo aqui comigo para conversar sobre alguma questão. Bora aqui, de frente com a Bianca, ao vivo, e você vai ter um momento aqui de terapia gratuita. Quem quer entrar ao vivo aqui comigo para falar sobre o que você quiser, para me perguntar o que você quiser? Eu tô gravando um curso de 21 dias, um desafio para você ser mais feminina. Quem aqui gostaria de ter esse curso? Um curso de 21 dias para ser mais feminina e atrair um homem masculino. Eu vou chamar a Marluce. Quem gostaria de fazer um curso desse comigo? Qual é a questão da Marluce? Porque já já eu vou entrar em atendimento. Bora ver se ela entra. Olá, querida, Ei, tudo bem? tudo e você? Tudo jóia? Da onde você fala? Agora eu estou em Salvador, Que no centro delícia! histórico, entre ali o Pelourinho e o Elevador Lacerda, Mercado Modelo. Que delícia! Tá passeando? Sim, eu fui uma semana no encontro na Chapada Diamantina com Delícia! mulheres cidadãs do mundo e Fiquei eu toda voltei. arrepiada. Hã? Fiquei toda arrepiada. É para ficar arrepiada mesmo, porque eu entrei também na live. Eu já participei de uma outra vez com você, não sei se você se lembra. Mas eu estava em casa, estava deitada, tinha acabado de acordar. Você falou assim: não, o que você está Eu fazendo acho que aí, eu mulher? lembro, Você lembra? Você lembra? né? Tinha poucas pessoas, acho que tinha umas 5 pessoas só. Mas agora eu estava te ouvindo falar e estou arrumando para ir para a praia, né, dar uma volta aqui no Pelourinho. E eu estava até ontem na Barra, no Farol da Barra, ali no apartamento de uma amiga, que é advogada e tal, mas ela alugou pelo Airbnb e falou: Marlúcia, acho que você deve procurar um outro lugar. E eu fui cair nesse lugar aqui maravilhoso, hospedagem super barata, limpinho, num ponto assim, no centro histórico de Salvador. Não preciso falar mais nada, né? E aí eu tô voltando para Belo Horizonte, né, BH, que é a minha terra, amanhã. Um voo direto que sai 2 horas e 4 horas eu já estou em BH. Uhum. Entendeu? E Marluce, qual é a questão que você quer trazer aqui pra gente? É uma pergunta, é uma questão? O que é que você gostaria de falar? Olha, eu já tive muitas questões e você me ajudou em muita coisa. Em que coisas eu te ajudei? Em tudo. Eu estou num processo de divórcio de 2 anos, né? Começou em maio de 2023, um processo muito tumultuado, aconteceu de tudo. E hoje, esta é a última semana. A juíza já deu a sentença, ele quis litigioso. Eu tenho uma filha de 22 anos, e assim, ela no meio dessa confusão toda. Então, tem muita história, mas eu queria tentar resumir assim. Tem poucas pessoas na live e eu acho que eu posso falar. Fica gravado ou não? Fica. Fica gravado? Pode ficar gravado também. Olha, você falando aí de ser mãe, né? De ser mãe das pessoas, né? Eu sou mulher, não vou falar a minha idade, eu vou pedir assim, você poderia falar que idade que você imagina para mim? 45? Obrigada. Te pago uma cerveja. 48, por aí. Aqui. Você mora em Fortaleza, não é? É.
Eu lembro que foi muito engraçado. Aqui, ó, olha onde eu estou, ó, no Que hotel. linda, maravilhosa. É, eu tenho 58 anos. Maravilhosa. Mas eu não era assim, tá? Até 2 anos atrás eu era completamente diferente, tá? E eu lembro quando eu te falei de pagar uma cerveja em Fortaleza, uma coisa que me fez rir muito foi uma vez que você falava assim: mulher, irmã, sai dessa cama, vem pra orla, vem fazer caminhada. Olha, vem paquerar na orla. Presta atenção, não vai paquerar homem casado, irmã. Não vai paquerar homem casado. Fica atenta aos homens de meia azul. E assim, eu vi isso e ri muito. Aí eu mandei para minha filha e falei assim: Sofia, eu já decidi o que, que eu vou fazer da vida. Eu vou para Fortaleza, vou correr, passear na orla lá, e foi nos homens de meia azul. Mas só que nem precisa disso mais, tá? A minha história tem assim, tem de tudo. Em 2 anos, o meu ex, que é 3 anos mais novo que eu conheci, eu já tinha uma estrutura, eu já tinha apartamento, carro, tinha o meu trabalho. E quando eu decidi casar, fiquei 4 anos de namoro e mais 22 anos casado, ou seja, 26 anos que eu conheço, achei que conhecia a pessoa, né? Mas assim, eu não conheço nem eu mesma, agora eu sei disso, posso afirmar, Você está né? passando pelo processo de mudança de identidade e deve estar muito melhor hoje do que antes. Maravilhoso. Aqui, ó, eu vou chegar no final da história para tentar resumir que eu preciso ir para a praia, tem um marzão me esperando, Pelourinho, Mercado Modelo, Elevador Lacerda, é a minha programação. E à noite eu vou jantar com essa minha amiga, que também é uma mulher empoderada. Ela é advogada, trabalha no Tribunal de Justiça e escolheu Salvador para viver, porque ela falou que se identificou com essa terra aqui, com a gente que não julga, entendeu? Com a energia do lugar, né? Aham. Mas, assim, eu vou só voltar ao meu processo de divórcio e tentar resumir, tá? Meu ex, eu ajudei ele a construir 3 empresas. Quando eu conheci, ele até brincava que a nossa música era Eduardo e Mônica, porque eu já era formada, trabalhava, executiva, tinha meu apartamento, meu carro, fazia as minhas viagens, ia para onde eu queria, Paris, não tinha tempo. Você foi mãe dele, não precisa nem Fui, dizer. fui, fui, fui. Ajudei ele a parar de fumar maconha na faculdade e se formar. Depois tive uma filha com ele, é o meu maior presente, minha filha maravilhosa, mas eu não quis terceirizar a maternidade. E aí, quando eu tive a minha filha, eu fui casando e tive a minha filha. Com 36 anos, eu fui mãe. E eu quis casar porque a minha mãe exigia, ela era mais velha e ela não queria que eu morasse ou fosse mãe solteira, né, que entre aspas, como fala no interior. E eu casei na Igreja da Pampulha no dia do aniversário dela, de 73 anos, tá? E assim, foi ótimo, valido tudo que eu vivi, mas o final da nossa separação foi uma lástima, porque ele conseguiu, com atitudes, ele conseguiu macular, sabe? Ele conseguiu. Ele poderia ter feito o final ser bonito, como foi a nossa história toda, entendeu? Mas só que ele maculou, ele quis entrar com um processo de divórcio litigioso. As empresas que eu era sócia, ele entrou com uma ação para me excluir da sociedade. E assim, o tempo todo quis me lesar. E ele conheceu, ele era gordo, careca, barrigudo, conheceu uma novinha, tomou Ozempic, contratou personal, emagreceu 24 quilos, fez implante capilar, ficou igual uma adolescente de 18 anos, conheceu uma novinha que tem metade da idade dele, 28 anos, e ele 56, e é 6 anos mais velha que a nossa filha. E com essa novinha, embora todo mundo avisasse, e eu fui uma das pessoas, né? A nossa filha faz medicina na PUC, PUC-MG.
É um curso particular, é caro, mais de 10 mil. E quando eu soube que ele estava com essa novinha se exibindo com moto e tal, eu fui e avisei. Falei, cuidado, que se essa novinha engravidar... Aí ele falou, quem é você? Você que vai decidir se eu vou ter mais filhos ou não? E eu falei, não, de forma alguma. Só vou te avisar que se ela engravidar e tiver quadrigêmeos, os quadrigêmeos podem passar até fome se antes você não quitar com a responsabilidade de formar nossa filha. Tá? E assim, no processo, ele entrou pedindo que eu ficasse com o apartamento e o carro no divórcio litigioso. Que eu ficasse apenas com o apartamento e o carro. As empresas ficariam com ele para ele pagar a faculdade da nossa filha. E a gente tem um sítio também, e o sítio seria dividido. Eu falei, não. Apartamento e carro eu já tinha quando eu te conheci. Então, é meu ponto de partida. Quando você se casou comigo, você passou para dentro, não precisou preocupar em comprar móveis, em pagar aluguel, em pagar financiamento, nada. Então, é meu ponto de partida. E as empresas, metade é minha, porque eu te ajudei a construir. O que a gente pode fazer é pagar juntos a faculdade dela e as despesas dela. Né? O sítio será vendido e dividido, mas não vai ser vendido agora, porque ninguém está na bacia das almas precisando de dinheiro. E eu fiz isso pensando que, uma vez ele com dinheiro na mão, esse dinheiro ia evaporar. Entendeu? E assim, e eu me preocupo com isso porque eu me conheço e eu sei o quanto eu amo a minha filha. E até a minha filha agora está do lado dele contra mim, me estranhando. Mas eu sei que isso é temporário. E se, por acaso, hoje, para ela, é Deus no céu e o Pai na terra. E eu tô lá no quinto plano, sei lá onde. Entendeu? Mas eu sei que se alguma coisa acontecer com o pai dela, vai sobrar para mim. Por quê? Eu, para não vê-la sofrer, eu posso até acolher um pai abandonado por uma novinha. Entendeu? Depois dela ter depenado ele. Entendeu? Eu posso até acolher, não por ele, mas pela minha filha. Sim, sim. Por isso, eu não Isso quis... acontece muito. Hã? Isso acontece muito. E agora eu vou te falar, até um tempo atrás eu estava triste, porque eu vi ele se refazendo a vida, eu cantei a pedra que em menos de um ano a pessoa iria engravidar, não levou tanto tempo, em 6 meses ela engravidou, e eu só soube um dia e a criança nasceu no outro. A minha filha sabia o tempo todo e não me contou, mas eu tenho certeza que ela não queria proteger a mim, ela queria proteger o pai, porque o processo de divórcio ainda estava rolando, e a minha postura seria outra quando eu soubesse que ele teve mais filho. Só que o que eu não consigo entender até agora é que a criança nasceu com 6 meses, prematura, pesando 1 quilo. Ficou 3 meses na UTI. E eu já peguei essa criança nos braços. Uma amiga minha falou assim, nossa, você é um espírito superior mesmo. Eu pegava essa menina e jogava na parede. Não, eu não tenho culpa de nada. Sim. Eu só não consigo entender por que ela veio nesse contexto. Tá? Deixa eu Porque te falar, a gente nem tudo a gente entende. E nem não tudo é pra agora, gente na frente entender. eu terei as respostas. Porque comigo é assim. Eu sempre peço a Deus para me mostrar. Eu falo assim, pai, o que eu não vejo, o que eu não sei, e você, vendo tudo, sabendo de tudo, tendo uma visão panorâmica da gente, me mostra, me revela o que eu preciso saber para tomar as minhas decisões. Muito boa. Ó, gente, ouçam, pega essa dica aqui, porque ela é preciosa. Eu também faço isso, porque É. a E gente é tão pequeno, né? ele E me revela tudo, ele me revela tudo. Ele me revela tudo. E assim, e eu faço o melhor com
informações que vêm até mim, as minhas decisões, entendeu? Então é isso. E agora eu estava até um tempo atrás triste, sabe? Triste porque assim, tipo assim, não, ele já refez a vida dele, já tem outra família, já está com uma novinha, já tem outra filha. E a minha filha está totalmente do lado deles, às vezes até me discrimina, me rejeita, entendeu? Para ficar com a nova família, que está completa, né? Tem pai, mãe, irmã, né? E antes era só nós três e tal. Mas agora, há pouco tempo atrás, eu conheci uma pessoa, meu Deus, eu não sabia que Deus tinha tanta coisa boa para mim. Deus A sempre tem. começar pela idade do sujeito. Chuta, Não sei, é mais novo ou mais velho? mais novo. Eu só vou te adiantar assim, eu cuspi para cima e caiu na minha testa. Quantos anos ele tem? Ó, vou te contar a história rapidinho. Eu ganhei um filhotinho de Golden. E eu estava com essa viagem da Chapada Diamantina marcada. Mas Ah, eu não usei porque eu tinha uma Golden e ela morreu no ano passado, véspera do meu aniversário. Quando eu entrei no processo de divórcio, ela teve tumor na mama. Ou seja, é o animalzinho assimilando que é pro dono. é, E aí ela fez a cirurgia, se curou, e agora, no final do ano, ela teve metástase e foi embora. E eu fiquei muito triste. E eu pedi a Deus assim, nossa, se eu tivesse oportunidade de ter outro cachorro, eu queria um Golden. E um belo dia eu fui à missa, encontrei a veterinária que cuidou dela, e eu falei assim, Mariana, por favor, se você que está nessa área, se você encontrar um Golden, pode estar velhinho, caolho, manco, fala que eu quero, se tiver doando. Aí ela falou assim, Marlu, você não vai acreditar, isso era uma segunda-feira. Eu tenho uma cliente que tem 2 canis que só cria Golden. E hoje mesmo ela me falou que tem um filhotinho lá, o macho, que foi comer ração na cumbuca do adulto e levou uma mordida. E a boquinha dele ficou tortinha. E ela não vai vender por R$ 3.000 o mínimo um filhote, tem pedigree e tudo, não vai vender um filhote com a boquinha torta. Ela falou hoje comigo que vai doar. E eu falei, eu quero, é meu, me dá o telefone dessa mulher. E peguei esse cachorrinho. Só que eu estava no sítio com ele, e ele chama Bento, tá? Filhotinho, meu bebê. Ele é bebezinho, ele é bebê. E aí, um belo dia, ele fugiu lá no condomínio. E eu desesperei, porque tinha 2 dias que eu estava com ele, e ele nem tomou as 3 doses da vacina, e tinha só aplicado um negócio antipulga, não tinha coleirinha de identificação, nada. Aí eu desesperei, pedi ajuda, a obra lá de cima e tal, o vizinho e tal, o jardineiro que estava lá em casa, coloquei no grupo do condomínio, ninguém apareceu para me dar ajuda. Até para o corpo de bombeiro eu liguei para ir lá fazer uma busca, porque já estava escurecendo. Aí apareceu uma pessoa que foi igual um anjo, assim, surgiu não sei de onde, falando, Marluce e tal. Ah, tem um cachorrinho ali, o seu cachorrinho é preto? Eu falei, não, ele é Golden. Como que ele chama? Eu, Bento. Aí ele, Bento, Bento. Eu falei, nem sabe que chama Bento. Aí fui conversando com ele, falei, nossa, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu tô para fazer uma viagem para Chapada Diamantina, que já tem muito tempo, que está comprado e tal. E eu não tenho ninguém para ficar com o Bento. Aí ele falou assim, eu fico com ele para você. É o pai do Bento. Só que eu contei a minha história e eu falei assim, porque meu ex ficou com uma novinha que tem metade da idade dele. A menina tem 28 anos. Aí depois ele falou assim, eu também tive um relacionamento, saí do relacionamento e tal, mas eu fiquei 5 anos com a pessoa, mas eu saí com a mãe para trás, não quis nada, era em outra cidade, eu mudei para cá e tal, não quis nada. Aí eu virei e falei assim, nossa, você é novo, quantos anos você tem? Aí ele falou assim, 34. Aí eu falei, isso é novo, né? Não parece ter 34. Ele falou, como não? Eu falei, parece ter menos. Ele falou, quanto? Eu falei, 27. Depois que nós ficamos, dias depois, conversando, quando eu me rendi, o dia que eu encostei nele, assim, saiu faísca,
E aí a gente ficou junto. Ele virou para mim e falou assim, no outro dia depois, você falou, Marlon, tem uma coisa para te falar. Eu falei, o quê? Eu menti para você. Eu falei, puta, o homem é casado, tem filho. Ele mentiu a idade. Ele virou e falou assim, eu menti para você a idade. Na verdade, eu tenho 27 anos. Eu falei assim, como assim? Por que você mentiu a idade? Ele falou assim, porque quando eu bati os olhos em você, eu falei assim, essa mulher vai ser minha. Essa mulher vai ser minha. E se eu falasse que eu tinha 27 anos, você falou que a novinha lá do seu ex tinha 28. Eu não teria a menor chance com você. Olha, aí foi inteligente, Eu né? estou com um novinho de 27 anos que mentiu para mim com 58, que ele tinha 34, para ter chance de estar comigo. Parabéns! E deve estar passando muito bem com o novinho, né? Muito bem. Mas eu também dou trato nele. É Ele também não lógico. É o tem miséria. equilíbrio entre dar e receber, Não né? tem miséria. A sua história é bonita para muitas mulheres que estão ouvindo e que acham que o divórcio é o final de uma vida. E o É. divórcio não é o final de uma vida. Existe vida pós-divórcio, inclusive uma vida até muito melhor. Maravilhosa, Olha o que é que você maravilhosa. está vivendo, né? Um divórcio de mais de 20 anos, hoje está no outro relacionamento com uma pessoa bacana que olhou para você e disse assim: "Eu quero que você seja a mulher da minha vida". Uma outra coisa que eu queria acrescentar é a minha mãe, né, que faleceu em 2017, com 87 anos, ela tinha assim, o quarto ano primário, era semi-analfabeta. Mas ela tinha uma sabedoria de vida assim fantástica. E ela virou e ela sempre me falava assim: "Minha filha, quando você estiver se relacionando com alguém, preste atenção em como ele trata a mãe, Exatamente. como ele trata as irmãs, como ele Como trata trata um garçom, o pai. Hã? como trata um garçom. Presta atenção em como ele trata principalmente a mãe, porque vai ser dessa forma que você vai ser tratada. Ele, É. ele tem uma tatuagem do nome da mãe dele no pescoço. A mãe dele morreu já há algum tempo, mas ele, assim, ele tem outra tatuagem no braço falando de honrar pai e mãe, sabe? Ele fala sempre com as irmãs e tem o maior carinho por elas. Então, eu acho que eu peguei um diamante bruto que eu vou lapidar ele com todo o esmero. Agora o seguinte, não cometa os erros que você cometeu no seu relacionamento Não. passado de ser mãe dele. Depois, Óbvio. antes até da gente ficar junto, quando ele me falou coisas que ele viveu desde a infância e que são coisas assim muito pesadas, sabe? Eu fiquei assustada, me deu vontade de sair correndo, mas assim, a paz que ele me transmitia era tanta que eu falei assim, gente, eu não vou julgar pelas aparências, eu vou receber essa pessoa que apareceu na minha vida e eu sei que ela veio para somar para Sim. minha vida. E eu também vou somar para ele. Eu virei e falei assim: olha aqui. Ah, tem que contar outro detalhe. Ei, tem que Sabe ser qual rápido, que eu é vou o apelido dele? atender já já. Pardal. Sabe qual é o apelido dele? Pardal. Ah, por quê? O primeiro dia que eu pedi ajuda para ele me ajudar no apartamento, arrumar umas coisas lá no apartamento que eu estava alugado e que eu recebi, eu puxei assunto assim, falei assim: aqui, me fala aí, por que esse apelido Pardal? Aí ele caiu na gargalhada, virou para trás assim, e falou: pô, você tem certeza que nós vamos começar o assunto eu explicando meu apelido? Aí eu falei: ué, por que não? Ele falou assim: o que é Pardal? Você conhece Pardal? Eu falei: conheço, Pardal é um passarinho que fica comendo arroz, passarinho folgado. Aí ele falou assim: não, Pardal é também um radar. Aí ele falou assim, eu falei, radar? Ele é. Como que você chama aquele radar de velocidade que só pega acima de 50? Ele falou assim, em toda a minha vida,
a namorada mais nova que eu tive, eu tinha 17, ela 25. As outras sempre foram mulheres maduras. E ele falou assim, Aham. eu não vejo graça nenhuma em novinha, porque novinha gosta de dinheiro e as maduras gostam de outra coisa que eu gosto de dar para elas. Então é isso. Muito bem, Marluz. Ressignificou um divórcio, virou a página, tá namorando novamente, tá se curtindo, né? Provou que há sim vida pós-divórcio. Não é isso? Foi através de um novinho, foi ele que me convenceu disso, porque eu já estava decidida a não me relacionar com mais ninguém. Uhum. Mas ele me mostrou isso. Ele falou assim, você é linda, você é gostosa, E é tá? mesmo, a gente viu ao vivo aqui, de biquíni, É. linda, E maravilhosa. eu vou te ensinar como é que é viver a vida com qualidade e ser feliz. E Falei, faz vamos quanto lá. tempo que vocês estão juntos? Tem nem um mês, Pois dê notícia, viu? tá? Quero Ele tá saber desse dando relacionamento. amanhã eu estou voltando para BH, a gente vai se encontrar e temos muitos projetos juntos. Perfeito, perfeito. Eu Depois eu quero encontrei saber. a maturidade que eu não encontrei em nenhum homem que eu já me relacionei em toda essa minha vida. Olha, não é questão de idade, é questão de maturidade. Maturidade, Tem maturidade. homens de 60 anos que são verdadeiros meninos. É o meu ex. É, exatamente. Então, assim, tem jovens que têm muita maturidade, né? Então, assim, nesse próximo relacionamento, só olhe para você não repetir os erros do passado. Não, e eu peguei a live, você falando assim, não quer, não seja mãe, não sei o que, não seja mãe. É, E foi a primeira coisa, antes da gente ficar junto, antes da gente transar, eu olhei bem no olho dele e falei assim, aqui, eu tenho idade para ser sua mãe, mas eu não quero ser mãe de ninguém. Eu muito quero bem. ser sua mulher. Se você é Exatamente. ótimo. E eu te prometo que eu vou cuidar de você como uma sua mãe cuidaria. E espero que você faça a mesma coisa comigo. Uhum. Mas tira a mãe do meio. Vou cuidar de você como namorada, vou cuidar de você como mulher. Tira a mãe desse discurso, certo? Uhum. Tira. E sempre observa o equilíbrio entre dar e receber. A É. reciprocidade e esteja no papel de mulher, de receber esse bom masculino que chegou para você. E É, parabéns. eu entrei, eu isso, de equilíbrio. E assim, eu estou extremamente empolgada, entusiasmada, e ele também. Mas eu sei que eu tenho que ter esse cuidado, sabe? De segurar E um pouco outra, a onda. tenha calma, certo? Relacionamento saudável ele é construído na medida de um passo por vez. Tenha calma e cautela. Vão namorar, vão viajar, vão se divertir, vão devagar nesse processo, construindo muita conexão emocional, amizade. E aí vocês vão galgando uns passos para cima, tá bom? Uhum. Pois eu É isso adorei sua mesmo. participação, exemplos de vida para muitas mulheres que acham que depois do divórcio a vida acabou, a vida não acabou, a vida pode ser muito melhor, muito mais inteira. E sim, sempre vai existir aquela pessoa que está procurando a gente, né? Porque eu sou uma pessoa que eu acredito no amor. E você? Também. Eu estava meio desacreditada, mas agora eu voltei a acreditar e com muita força. Que bom. Pois obrigada pela participação, tá bom? Eu que Um agradeço. Aqui, beijo. nada, como que eu acesso? Vai ficar no meu feed. É? Ah, É, tá. Porque nem para minha filha eu contei essa história. Apenas para as minhas amigas mais próximas. pois E ela agora eu estou revelando para você. E como é que você está se sentindo depois de revelar pela primeira vez tudo isso ao vivo aqui comigo? Não, estou ótima. Assim, nesse encontro de mulheres que eu participei na Chapada Diamantina, a maioria sabe, sabe? A maioria sabe. E assim, quando eu cheguei na pousada,
Primeira coisa que eu vi, a hora que eu estava tomando café da manhã, veio um pardalzinho, sentou na mesa e começou a comer o farelinho de pão que eu estava comendo. Entendeu? Olha aí a sincronicidade da vida, né? Demais, 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 demais. Aí eu fiz um vídeo e mandei para ele. Tome cuidado, que aqui tá cheio de pardais. Ele falou assim: sua consciência é seu guia. Eu falei: vou te mandar o vídeo do pardal que eu estou me referindo. Tá bom, pois fica com Deus, vai aproveitar aí sua Com Deus também. viagem e dê notícia aí desse relacionamento, tá bom? Tá ok. Um beijo, Beijo. tchau. Tchau.